Glória a Deus, Jesus. Salve o povo de Deus com a paz gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. A responsabilidade acabou ficando por mim. Glória a Deus por isso. Jovem, digam comigo assim: hoje é o dia categórico em que Deus me escolheu para estar em tua casa. Amém? Segundo 1 Samuel 16:13. 1 Samuel 16:13. Quem for encontrando vai dando glória a Deus. Existem 3 etapas na Bíblia. Por mais que o profeta seja menor ou maior, ele foi criança, adolescente e jovem. E a palavra também diz, e a minha Bíblia dá respaldo, que todos depois disso foram destituídos da glória de Deus. Mas houve um que veio depois e que salvou todos. Por causa das suas pisaduras nós fomos sarados. Glória a Deus. Todo mundo encontrou? E diz assim, 1 Samuel 16:3. Aleluia. Então Samuel tomou o vaso de azeite, ungiu o meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Amém? A igreja pode se assentar. Vejamos que a palavra do Senhor aqui diz categoricamente sobre Davi. Mas eu quero voltar um pouquinho lá atrás. Como você é jovem, você é criança, Deus tem um propósito na vida de cada um que está aqui hoje. Aleluia! Você não veio bom para cá. Assim como Davi, depois que ele nasceu, ele tinha um propósito. Mas o seu propósito não era no tempo dele, era no tempo de Deus. E Davi foi indo, foi crescendo em meio aos seus irmãos, mas Davi tinha um trabalho. Ele tinha que cuidar das ovelhas de seu pai, enquanto os seus irmãos iam para a guerra. Mas nesse termo, Davi era obediente. Ele cuidava. E nenhuma ovelha voltava machucada, nenhuma ovelha voltava perdida. Davi não desobedecia o seu pai e nem a sua mãe. Tudo ele prestava conta. Papai, eu fiz isso. Mamãe, eu fiz aquilo. E estava lá todas as suas ovelhinhas. E os seus irmãos não gostavam. Mas mesmo assim Davi fazia tudo o que seu pai pedia. Quando via o leão, Davi fazia o que, jovem? Não deixava que o leão pegasse o filho do pai dele. Quando via um urso, Davi fazia a mesma coisa. Agora vamos trazer por dia de hoje. Sabe que tem um amiguinho lá que fica zombando de você? Deixa pra lá. Faz o que seu pai e a sua mãe estão pedindo para você todo dia. Estuda. Se forma. Seja alguém para não passar o que eu estou passando hoje. Amém? Estão me entendendo? Então tá bom. E nisso Davi ia todo dia para o campo. E Davi tocava a sua harpa. E tocava a sua lira. E agradecia a Deus com os seus salmos. Lia todos os dias, fazendo tudo o que seu pai falava. E o Pai do céu pedia categoricamente. Mas chegou um dia em que Davi foi ungido. Samuel pegou, saiu de sua casa, pegou o chifre de carneiro e encheu com óleo. E nesse tempo ele foi até a casa de Davi. Categoricamente, Davi estava tranquilo. Onde? Na onde? No pasto. Cuidando de quem? Das ovelhas do Pai. Obediente à palavra de
E nisso daí, Samuel chegou lá na casa do seu pai e perguntou: estão todos aqui? Estão todos aqui? Não está faltando alguém? Mas é assim. Se vai, é porque Deus permitiu. Se está aqui, é porque Deus permitiu também. Vocês estão me entendendo? Tem gente que vem e tem gente que vai. Tem gente que vem e tem gente que vai. E Deus quer assim. Sabe por quê? Porque tudo tem um processo. No meu primeiro processo, quando eu conheci este lugar, eu não sabia dar uma palavra, eu não sabia louvar um hino. E eu disse o que para Deus? Me capacita. Porque o meu pai pede tanto para mim fazer uma coisa e minha mãe também. Mas eu quero agradar a Deus com alguma coisa que eu fizer para Ele dentro da tua casa. Amém, jovem? Não abaixa a cabeça, não. 3 conselhos hoje para jovens eu quero dar. Primeiro conselho: não desvia do caminho. Segundo, nesse caminho não toma atalho. Terceiro conselho: não toma decisão precipitada. Você tem um pai, você tem uma mãe, você tem um líder e um pastor, certo? Mas o primeiro disso tudo é Deus, que está aqui hoje. Colocou a cada um de vocês sentado aí. Quando eu fui primeira vez, eu perguntei para o pastor Edson: Pastor Edson, eu vou lá para a igreja. Ele disse: você vai ser o primeiro líder de jovem, você e o Max. Eu falei: quantos jovens tem lá? Vocês dois. Eu falei: mas como que eu vou ser líder se só tem eu e mais um? Aí ele falou: o bairro está aí. Começa a procurar. Você convida seu amigo para vir para a igreja? Convida? Você convida seu amiguinho para vir aqui, na muralha? Eita glória, aleluia! Davi não tinha ninguém para conversar. Com quem que ele conversava? Com Deus. Não desobedecia a Deus, nem seu pai, nem a sua irmã, e nem os seus irmãos. Mas chega um momento que você tem que convidar o seu amigo, a sua amiga. Muitas das vezes ele fala assim: ah, papai, eu estou meio estranho hoje, sabe o que é? É muito isso aqui e pouco isso aqui. Ah, papai, não consigo ir na escola, eu acho que eu estou com depressão. É isso aqui que traz depressão para você. Na minha época eu não tinha isso aqui. Eu fui ter isso aqui com 21 anos de idade. Quando eu carregava o meu material, era na sacola de arroz. A bola que meu pai me deu pela primeira vez era um monte de roupa numa meia, aquela meia que as mulheres usam, chamada meia calça. E eu era alegre. Quando eu sentava na frente da minha casa, eu falava assim: que mundo é esse? Que todo mundo briga comigo, me machuca e aponta o dedo. É porque daqui a pouquinho começava o processo. A gente vai descendo na casa do oleiro, jovem. E quanto mais a gente desce, mais a gente aprende. Só quem passou, está aqui hoje para dizer para vocês o que tem passado. Essa fase é difícil, mas se perseverar, depois vem a bonança. Vem os frutos. E Deus levanta, sopra o nome. Tinha muitos jovens hoje que hoje são mulheres, já estão casadas. Mas sabe o que fazia quando estava na sua idade? Saía desse bairro aqui até o Novo Horizonte de a pé para adorar a Deus na vigília. Eu não escutei nem glória a Deus porque não foi com você. Saía daqui para ir para o Novo Horizonte. Glória a Deus. Aí hoje tem um culto bem do lado. Prefere o celular. TikTok, Facebook, Instagram. Quem serve a esses 3 deuses de Baal não serve ao Deus de Israel, que te escolheu para ficar aqui. Glória a Deus. Mas aquele que serve ao Deus do microfone, ao Deus da Bíblia e ao Deus do celular, ah, esse sim, meu irmão, esse sim vai dar fruto e vai fazer a diferença onde pisar. Glória a Deus,
Não vai ter escola que vai te parar, não vai ter... Glória. Aleluia. Aí você vai falar assim pra mim: ah, mas lá na escola eles zombam de mim. Não tem problema não. Você já leu Atos 2 dos Apóstolos? Tá pensando que a zombaria começou agora? Não, ela começou há muito tempo atrás. Mas o que o homem de Deus falou? Ele se pôs de pé e falou categoricamente: eles não estão cheios de vinho e nem estão cheios de monstro. Isso aí é o que foi profetizado lá atrás. Que os nossos jovens terão sonhos. Ô, glória. E que profetizariam. Aleluia. E os nossos senhores que já passaram de criança, adolescente, jovens e hoje já estão velhos. Aleluia, Jesus. Hã? Já passaram o mesmo processo que vocês. Eu passei o processo que vocês estão passando. Mais dificultoso. Mas passei. E se hoje eu estou aqui para trazer essa palavra para vocês, é porque Deus tem algo para falar com um de vocês aqui hoje. Deus, aleluia. Fala mesmo. Aquele amiguinho que fica chamando você para ir para outro lugar, não vai não. Aquela amiguinha fala assim: ah, você é chata, você não quer ir comigo. Sou chata mesmo, fala assim. Ah, vamos ali comigo. Não. O meu pai e a minha mãe não deixam. E o meu pastor e a minha pastora e minha líder fala que é para mim andar num caminho reto. Se você quer desviar, vai sozinha. Você não quer ter um nome novo? Quer ou não quer? Você não quer um corpo glorificado? E o nome que só Jesus e você vai saber? Você não quer ter? Já já você vai ter uma coroa de vitória, glorificado, e o nome só que você e Jesus vai saber, e os portões celestiais vão abrir para vocês. E está lá na frente um grande banquete, e ali diremos o nome dele: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Anjos já ficam para lá e para cá todos os dias. Ele é santo. E Jesus ainda fala assim: Pai, ele disse lá atrás: Pai, dá para eles o Espírito Consolador. Você não sente um arrepio sentado naquela cadeira quando você louva um hino? Eu me lembro quando eu tinha 10 anos de idade, o primeiro crente que me parou na rua. Eu estava vindo da escola, chorando porque eu tinha apanhado. Aí eu falei: como que eu vou falar para minha mãe que eu apanhei dentro da escola? Aí eu peguei o meu caderno e o livro e joguei tudo dentro do mato. Aí o irmãozinho foi lá e pegou o caderno dentro da sacola e foi me seguindo até em casa. Aí ele falou assim: jovem, Jesus te ama, tem uma grande obra na sua vida. Não joga aquilo que é de mais precioso que seu pai, que a sua mãe comprou para te dar, não. O seu pai, ele ama tanto você que deu isso aí para você. Hoje a prefeitura te dá um uniforme, mas antigamente o pai e a mãe tinham que comprar. E eu pegava o meu e fazia assim com a caneta. E depois que aquele irmão me encontrou e falou essas coisas, eu me arrependi tanto de ter feito aquilo tudo por causa do meu pai e da minha mãe. E eu comecei um processo doloroso. Porque foi a primeira vez com os 13 anos de idade que eu fui para a igreja. E por incrível que pareça, acredite ou não, o irmão que me levou para a igreja chama-se Sadraque. Hoje Sadraque tem 82 anos de idade. Glória a Deus. Sadraque tem problema mental hoje em dia. Mas quando eu fui abraçar Sadraque, eu falei para ele assim: Oh, glória! Glória a Deus. Deu certo, Sadraque. Aí ele levantou da cadeira e falou assim: vem cá me dar um abraço. Glória a Deus. ninguém sabia disso, só vocês estão sabendo agora. Eu guardei isso, não sei porquê.
Sabe o que Sadraque fez depois? Depois de 5 anos, ó, levantou da cadeira e veio me abraçar. É Deus ou não é? Glória a Deus. É Deus ou não é? É. É só Deus para fazer essas coisas ou não é? Sim. A mãe dele se espantou. O irmão dele então falou: o que é isso? Eu falei: isso aí é poder de Deus. Aleluia. Foi o primeiro homem que profetizou na minha vida. Eu falei: vai dar certo. E ele levantou, depois ele sentou de volta. Mas ele me reconheceu. E eu fui tudo: gravata, sapato, calça social. Quando eu cheguei lá, parece que o sol iluminou o lugar. E ele: Alessandro. Eu falei: Sadraque, deu certo. Tudo que você me disse deu certo. Glória a Deus. Hoje eu estou na Aleluia. igreja, agradecendo a Deus todo pelos meus dias de sol, chuva, água, e vai para lá e vem para cá. E é vigília, e é chamada, e vai para lá, vem para cá. Ontem eu falei na vigília: eu vou falar para o meu pastor, porque eu tenho que dar honra a quem merece honra. Aleluia. Tem um pastor grandão aí, não vou falar nome, porque eu não trabalho com CPF. Mas ele pagou para mim para outro estado louvar. E eu falei: agora não. Negativo. Eu fiquei 3 anos sentado aí. 3 anos. Nem para oferta, pastor Cláudio, eu louvava. Aí depois que o Sandro veio para a muralha, agora quer que vai lá louvar. Mas aprenda uma coisa, jovem. Hoje você é pequeno. E eu vou pregar sobre água para você agora. Todo local, para ter um rio, primeiro ele tem que ter uma. Tem que ter uma. Você aprende isso na escola. Uma nascente. E a nascente, ela começa pequena, como criança. E de repente essa criança, ela vai crescendo. E o rio também. Mas quando ela vai crescendo, ela vai fazendo assim, tomando outros caminhos. Mas se estiver prestando atenção e fica na presença de Deus, mesmo ela batendo nas laterais, mesmo ela batendo nas pedras, mesmo ela batendo na raiz das árvores, Deus vai estar sustentando ela para ela ir mais longe, cada dia mais, até que de repente ela fica grandona, chega na sua idade, onde vai encontrar o mar, multidões. Aí você vai ver o que Deus deu para você, Glória a Deus. que você possa falar para ela. E a palavra é essa: doa quem doer. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Lá na sua escola pode até zombar de você, mas não tem o que você tem, que é a presença de Deus. Todos os dias tem um pastor que ajoelha por você, tem um líder que ora por você, tem uma mãe que se agrada que você está na igreja. Lembra dos 3 conselhos? Qual foi o primeiro? Não tomar atalho. O segundo conselho foi: não seja curioso com as coisas mundanas. Tá bom? E a terceira é? A terceira é: não tome decisão precipitada. Melhor é o que está dentro dessa cria. Quem estava naquela terça-feira lá embaixo, lá, quando Edmilson, o irmão Edmilson deu o testemunho do carro? Quem que estava? Dos jovens? Vocês estavam? Agora preste atenção no que eu vou falar para vocês. Eu no banco do carona, eu tive um entendimento de Deus tão grande. A mãe dele falou assim: Kevin, vem. E nós fomos. Mas ele foi porque a irmã dele liberou. E eu falei: Edmilson, se não é para nós não vai, mas se eu sentir de Deus, se nós ir, nós fomos. A primeira coisa que eu olhei dentro do carro do irmão de mim foi a Bíblia. Eu falei: nós estamos debaixo da autoridade de Deus. Glória a Deus. E ele, como filho, ele vai ver a mãe dele matar a saudade.
E eu ficava olhando para a Bíblia e eu falava dentro do meu coração: Senhor, nos cobre, nos protege, nos honra. E nós tivemos uma ida tranquila, mas na volta, sabe quantos demônios estão com raiva de você estar hoje dentro da igreja? Milhões. Não é um, não é dois, não é três, milhões. Querendo te arrancar para fora da igreja, para você aprender tudo que não presta lá fora, para depois colocar você no chão. Aí você vai ficar dependente de quem? Aí você vai olhar seus amiguinhos dentro da igreja, tudo sorrindo, pulando, brincando, e você lá, deprimida no quarto, prendendo. Meu Deus, eu estava lá dentro. Não é melhor estar aqui? Isso aqui, ó, eu aprendi desde a sua mocidade. Que ela aberta é a palavra de Deus falando. Mas eu aprendi pela primeira vez que dentro de um carro, quando o capô abre, que ela fechada também é a providência de Deus. Glória a Deus, É ou não é, aleluia. irmão de mil? Hoje sai lágrima do meu rosto, sabe por quê? Porque aquele vidro podia ter matado eu e ele. Foi um grande livramento, não foi? Glória a Deus. Eu e ele sabem o que a gente passou dentro daquele carro aquele dia. Aleluia. Deus é maravilhoso. Aleluia. E o que você faz aqui dentro não é em vão. Porque ele sabe que aquele dia ele ia pregar. Aquele dia almas poderiam se render a Jesus. Quantas casas foram escutar o que ele falou naquele dia? Quantas crianças escutaram? Quantos jovens? Quantos adolescentes? Quantos senhores de idade estavam lá e dando glória a Deus? Glória a Deus. E às vezes ninguém dá valor naquela pequena pérola. Irmão de mil, aproveita. O que Deus tem na tua vida é grande. Glória a Deus. Ô, glória. Glória a Deus. Aleluia. Vem aqui, irmão de mil, eu quero dar um abraço no Senhor. Vem cá. Irmão de mil, vem cá, eu quero dar um abraço no Senhor. Aleluia. Não vou chorar não, eu já estou chorando demais. Glória a Deus. Aleluia. Eu lembrei dele ontem na vigília. Quando o irmão veio entregar uma profecia para mim: olha, aconteceu isso e isso, e ninguém sabia, só eu e ele. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória. Só eu e ele sabe o que a gente passou dentro de um carro. Lembra que aquelas pessoas falam que as coisas passam diante dos nossos olhos? E eu lembrei desde a minha moça, na hora que eu estava lá. Aquele vidro quebrando e vindo aquele monte de caco em cima de mim e dele. Mas eu creio que a Bíblia fechada foi a mão de Deus que segurou o para-brisa do carro. E a providência veio depois. Na hora que o patrão viu o quebrado, foi lá e abriu. E Deus faz assim. Quanto mais você obedece dentro da casa dele, mas não só dentro da casa dele, mas também dentro da sua casa, Deus vai fazendo, ó, o impossível acontecer. Aqueles que ficavam lá zombando na escola: ah, menininha da sainha, não sei o que, de repente tá vindo junto com você, sentando aqui nos jovens. Para quem começou com 2, de repente eu era líder de 40 e eu tinha que dar conta. Era Marcos para um lado e Alessandro para o outro. Karen sabe como que é. Eu fui líder dela. Era um correndo para um lado e outro para o outro, mas o culto dos jovens ficava lotado. Sabe por quê? Porque depende disso aqui, ó. Joelho. Glória a Deus, Senhor. Enquanto você está novo, Jesus está cuidando de você. Enquanto você não sabe de muitas coisas. Deus é categórico em cuidar de você hoje dentro dessa casa. Você foi escolhido e separado. Cada um que está aqui hoje, até de mamana caducando. Todos nós fomos escolhidos para uma grande obra. Quantas vezes colocaram o dedo na minha cara e eu desviado: olha, Jesus te ama, pastor Edson perguntou. Eu passei de moto correndo para não dar nem moral para ele. Ele falou: ó! E na semana seguinte eu voltei para a igreja. E depois de 5 dias, o servo de Deus veio falar comigo: vem para dentro da igreja. O que o Alessandro fez? Vou comer um baguncinho.
baguncinha me deu 8 quebraduras nessa perna. 4 meses de pronto-socorro. Mais 8 meses de São Mateus. Por causa de não, eu não vou entrar. Eita, glória de Deus, aleluia, Jesus. Eu poderia ter entrado, mas eu preferi sair da presença de Deus. E eu paguei um preço muito caro. Depois que eu saí do hospital, eu falei, agora minha vida vai mudar, vai tirar esse ferro, vou voltar a andar de novo. Vai não. Quando Jesus ele pega o vaso, Aleluia, Deus. e ele quebra, até espremer o azeite de novo. Ele quebra tudinho. Fala, agora eu vou fazer de novo. E é do meu jeito. Para não desviar mais. E eu lembrava todo dia quando eu estava ali na frente da igreja, eu lavava a cadeira, aí eu pegava, perguntava pro João, vamos lavar a igreja? E vinha todo mundo, era aquela galera para lavar essa igreja. Cadeira, irmão, Claudio sabe como que era uma maior luta para arrumar sabão para nós. Se brincar, nós gastava 2 caixas de sabão para lavar 20 cadeiras. Dei trabalho, dei. Mas hoje eu prefiro ser bênção. Agora eu termino com uma bem boa para vocês entenderem. E nesse meio termo tinha alguém que estava olhando para mim. Glória a Deus. Ele ficava assim, ó. E ele falava assim, vem cá. Eu falei, quem foi? Vem cá, deixa eu te dar um abraço pela sua mudança. E quando eu estava todo quebrado, esse camarada, ele perdeu 1 ano letivo. Perdeu a sua mocidade de 1 ano para ficar do lado do pai dele. Aí eu falava assim, vai lá jogar bola, vai lá jogar seu vôlei, vai lá para sua escola. Ele, não, tô vendo Deus na sua vida, eu quero um pouquinho desse negócio aí. Aí eu falei, onde que você tá vendo Deus na minha vida? Eu tudo quebrado aqui na cama. Eu li lá na Bíblia que quando o homem vai assim, pastor, e ele vai descendo, quanto mais ele desce, mais ele enxerga a casa do oleiro. Glória a Deus. Quanto mais ele desce, mais ele enxerga a casa do oleiro. Aleluia. E o primeiro medo dele é quando ele vê o oleiro quebrando o vaso, para restituí-lo de novo. Aleluia, Jesus. Ele não estava perfeito, mas agora vai ficar, porque eu estou fazendo. Oh, aleluia. Você está entendendo o que Deus quer falar com você, João? Aproveitando que ele está na minha casa, agora eu vou fazer o que eu quero com ele. Vou deixar ele do meu jeito. Vou deixar ele bonito. Vou deixar ele brilhando. E vou deixar ele diferenciado para que outros tenham um gosto para vir fazer a mesma coisa que ele faz. E voltando lá, quando eu estava sendo amassado, esse jovem pegava e ficava assim todo dia. Não vai dar glória a Deus hoje, não? Você falou pra mim que todo dia tem que dar glória a Deus. Porque você abriu o olho e começou a respirar. Porque tem jovem, tem criança aí que não acordou hoje. E eu falei, o que eu tenho a ver com você? Aí ele falou assim, foi você que me ensinou e falou que o meu lugar é dentro da igreja. Glória a Deus. Quando esse camarada nasceu, eu não sabia o que fazer. Eu até acelerei a ambulância um pouco com o meu pé esquerdo, para chegar mais rápido. Porque ele já estava nascendo, eu tive que colocar a mão assim para não nascer na hora na ambulância. E era um sobe e desce no pronto-socorro de Cuiabá. Aí eu falei assim, Jesus, segura esse camarada aí, não deixa ele vir para fora agora não. Aí quando chega lá no pronto-socorro, a primeira coisa que o médico me fala, eu não sei se você é da igreja pelo jeito que você está vestido, não sei se você é católico. Ora ou reza. Porque senão é de 6 meses, não tem nem 7. aí eu tô ensaiando um hino lá em casa. Mesmo só chorando,
Eu só chorava no pronto-socorro de Cuiabá. Aí eu falei, e agora para quem que eu peço? Aí veio um irmão de lá pra cá desse jeito assim, ó. E eu novinho ainda. Ele tava assim. Aí eu falei, vixe. Eita glória, aleluia, Jesus. Falei, agora. Vai ou racha? Glória a Deus. Eu falei, irmão, vem cá, pelo amor de Deus, me ajuda. E ele pegou e falou, fala, rapaz. Tem um menino ali. Acabou de nascer. Tem nada ainda. Nem formado direito. O que eu faço? Ele pegou na minha mão. E ajoelhamos lá dentro do pronto-socorro. Ele pede para papai com toda a força. Pede para Deus ele já nascer com vigor no seu joelho. Entrega ele para Deus. Entrega ele para Deus. Aí eu falei, mas ele acabou de nascer. Eu orei tanto para ter um filho e colocar nome de discípulo. Ele entrega para Deus. Tá escutando, papai? Tá escutando, mamãe? Entrega para Deus o seu filhinho. Aleluia. Pode estar desviado, mas vai voltar. Pode estar afastado, mas vai voltar. Tem hora que Deus faz assim, ó. Vem cá. Está na hora de você voltar. Está na hora de você voltar para cá. Eita glória Deus de está Deus, falando. Tem aleluia, ninguém dando Jesus. glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Um pouquinho do que ali eu escutei ali um negocinho. Eu falei assim, eu já sei o que eu vou falar. Isso é o que acontece no nosso meio. Tem jovens que são curiosos com as coisas do mundo. Vai e não consegue voltar. Toma uma decisão precipitada e quando vê que já errou, prefere ficar no erro do que voltar para a verdade. É ou não é? Verdade. Depois que toma decisão precipitada, eu vou falar o contrário. Tomou decisão precipitada, não consegue voltar pelo caminho que veio. Porque a vergonha é grande. E aí quando foi curioso demais, ele falou, vixe, eu já passei por aqui, não quero mais pisar aí. Mas e agora para mim passar por aqui que é o caminho correto? A vergonha não deixa. Mas se existe um jovem como você que tem capacidade para chegar nele e falar assim, vem cá, com licença, vem comigo, eu sei o caminho certo, vem comigo, sai daí que esse povo aí não presta. Lá na escola você passa por isso, não passa? Passa ou não passa? Passa ou não passa? A menina, tem uma menina, sempre tem uma menina chatinha que fala assim, aquela irmãzinha lá. Mas em Atos 2 dias Deus fala com você. Eu escolhi um a um para fazer a minha grande obra. Aleluia, Deus. Para que todos aqueles que estão perdidos reconheçam que verdadeiramente Deus é Deus. E fiel. Glória a Deus. E para encerrar com esse camarada, que chama Marcos. Marcos é o meu milagre. Quando os meus amigos me abandonaram, fora o meu pastor, fora quem me visitou lá, fora minha mãezona e aqueles que oraram por mim. Mas eu falo aqueles que quando eu estava lá fora. O Marcos pegava do meu lado assim, eu com ferro na perna, e ele me ajudava a andar. Ele, vamos pai, vamos para a igreja. Eu falei, eu não tenho condição de ir para a igreja desse jeito. Eu estou com vergonha. Aí o Marcos pegou, deu aquele beijo na mão e na minha cabeça. O famoso cascudo. Acorda, pai. Deus te chamou para uma grande obra. Glória a Deus. E o Marco me surpreendeu no domingo. Ele foi lá na igreja dele, pastor, nessa época, e conseguiu uma cadeira de roda para mim. Eu nunca andei de cadeira de roda. Aí o médico falou que não, isso aqui era para mais 2 meses na frente. Aí eu falei assim, como que eu vou andar nesse negócio? Eu estava de muleta, agora tem que ser de cadeira de roda. Eu tinha que ser de cadeira de roda. Fiquei mais 6 meses de cadeira de roda.
Deus trabalhando no vaso, que não aproveitou a sua mocidade, que não aproveitou a sua adolescência para ir para a igreja. Você tem o privilégio hoje, que muitos não tiveram, de estar sentado aí, engrandecendo o nome daquele que vai te dar honra, que vai te dar vitória, que vai te dar uma coroa de justiça, um nome novo e um corpo glorificado. Só o Senhor é Deus para fazer isso. E o Marco chegou ontem lá em casa. Ele falou: pai, deu certo. Eu falei: o que deu certo? Estou voltando devagarzinho para a igreja. Ô, glória! Glória a Deus. Oh, glória, aleluia. Sabe aquela Bíblia de bolso que hoje é difícil de enxergar? Um dia meu irmão chegou dentro de uma igreja e olhou assim o povo no Espírito Santo para lá e para cá. Ele falou: meu Deus, Alessandra, o que é esse negócio de balar? Eu falei: nunca mais ele volta para a igreja. Eu falei: isso aí é coisa que a cerveja não vai te mostrar. Isso é poder de Deus. Quer experimentar? Ele falou: eu sou curioso. Primeiro, vai ler isso aqui. Aí depois você vê se você está pronto ou não. E ele falou assim: qual é a garantia que eu tenho? A minha Bíblia fala e dá respaldo que se você aceitar Jesus, você e a sua casa servirá ao Senhor. Glória a Deus. E hoje o meu irmão, a minha cunhada e os 3 filhos deles estão dentro da igreja. Glória a Deus. Aleluia. E de repente veio a minha irmã, o meu sobrinho e o meu cunhado. Tudo por causa de, Glória a Deus! joelho. Aleluia, Jesus! Sabia o que pedir, você já sabe dentro da igreja o que pedir para papai. Glória a Deus! Porque você foi escolhido hoje para fazer a diferença que outros não fizeram no seu lugar. Que nem eu disse no começo: alguém vem e alguém vai. Glória a Deus! Mas você permaneceu, não permaneceu? Aleluia! Agora é só continuar a jornada. Porque o que Deus tem com você é muito lindo. Tem gente que vai ficar imaginando como é que ele tem, como é que ela tem aquele sorriso no rosto. Glória a Deus, Senhor! A gente vai lá, fala mal, critica, empurra ela, chuta ela, mas ela sai daqui da escola Sorrindo, como se nada tivesse acontecido. E é assim mesmo. Sabe por quê? porque temos um Jesus no nosso coração, Glória a Deus. que nos ensina todo dia como andar e como a respeitar Aleluia. o nosso próximo como a Glória nós. Deus. Se você não quer para o seu próximo, você não quer para... Amém. Então é assim que devemos andar, né? Porque aonde a gente chega, a gente faz a diferença. E sendo você jovem hoje, você tem mais tempo do que eu. E para entregar feliz da vida, eu passei o número do meu pastor para um rapaz. Ele me disse que queria fazer parte da namorada. Aí eu falei para ele: lá tá de portas abertas. Ele tem 15 anos. Só que ele está passando um processo muito difícil. Porque ele não sabe se ele vai embora com o pai dele ou ele fica com a mãe dele. A minha palavra ontem na vigília para ele foi essa: pede sua direção para Deus. Ele: eu queria ir lá onde você vai. Eu achei tão bonito na live que eu passei a live do dia para ele. Live minha não, do culto. É, da igreja. Da igreja. Mas ele gostou. Sabe de onde que ele gostou? Vendo os jovens, igual ele, dentro da igreja. Essa é a cereja do bolo. Às vezes você acha que você sentado aqui não está fazendo diferença nenhuma. Aí você está lá aqui louvando, agradecendo a Deus, você não dá um glória assim. Mas não tem problema não, você pulando ou não, correndo na igreja ou não, seu nome está escrito no livro da vida. Glória a Deus! Não é? Aleluia! Tem gente que não tem. E ele sente um gosto enorme. Ele falou assim: Alessandro, eu quero ir lá. Eu falei: vem, vai ser bem recebido. Meu pastor é uma bênção.
E as crianças se brincavam de abraçar e pedir doce. Glória a Deus. Amém, crianças? Amém, amém. Eu quero encerrar. Amém. Vamos ficar de pé? Vamos. Falei um pouco já demais. Glória a Deus. Mas é para honra e glória de... Amanhã não se esqueça. Primeiro Deus, segundo papai, depois vamos lá. Amém? Amém. Senhor, agradeço muito. Obrigado. Jesus, pastor. Aleluia, Deus. Glória a